Ele é teu filho. Mas veja como é interessante isso, como é importante isso. A fé, por isso Abraão é um homem perfeito, porque não podia cumprir toda a exigência de Deus. Ele creu, mas no capítulo 16 você vai encontrar em diante um conflito existente para se cumprir essa palavra, quando nós queremos ajudar Deus a cumprir suas promessas. 100 anos de idade, a mulher já, uma certa idade, bem próxima, no caso ela tinha ali os seus 80 anos de idade, por aí, preocupada. Deus disse que vai ser filho de Abraão, então entregou a concubina, entregou a serva dela para se deitar com Abraão, para gerar o filho da promessa. Lá na frente ele vai malhar nesse ponto. Mas aqui, agora, ele não duvida do princípio de que Deus vai dar um filho a ele. E ele vai ser pai dessa criança. Então vem a informação. Verso 5. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Será assim a tua posteridade. Veja como a percepção da fé é algo impressionante. Senhor, o Senhor vai me dar tanta riqueza, mas quem vai ser o meu herdeiro? Eu não tenho filho. Aí a resposta é: o meu filho, eu tenho um servo, Eliezer, esse vai ser meu herdeiro. Eu disse: não, teu herdeiro vai nascer de você, ele nasce de você. Então era algo que ele teria e não tinha ainda, mas ainda mais complexo do que isso. Dele vem aqui para fora e ele sai da tenda. Isso, noite, olha para o céu e diz: olha para os céus, você consegue contar as estrelas do céu? Assim também será a sua descendência. Ele não ia crer apenas que ele teria um filho. Ele tinha que crer que desse filho ele teria uma descendência como as estrelas dos céus. Qual foi a postura de Abraão? Ele questionou Deus ainda? Ele bateu na outra tecla com Deus? Não, ele respondeu. Ele disse exatamente o seguinte: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Eis um texto muito citado no Novo Testamento. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu. O princípio é, veja como é muito importante perceber o contexto que esse texto está inserido. Abraão, ele havia, apesar de ter falhado no início da sua jornada, quando ele deixa sua mulher quase servir como isca para que ele não morresse, ele peca naquele texto. Logo em seguida ele volta ao caminho que ele não deveria ter se apartado, sacrifica a Deus, faz altar ao Senhor, e ali naquele relacionamento com Ló, quando ele se aparta de Ló, ali ele estabelece uma relação em que Deus se agrada dele, ele faz a vontade de Deus, ele age corretamente. No capítulo 14, ele, depois de se apartar de Ló, os inimigos vêm para destruir a cidade de Ló e leva Ló e sua família junto. Ele vai, resgata Ló, traz para perto dele, entrega o dízimo ao Melquisedeque, o sumo sacerdote. Fez tanta coisa maravilhosa para que no capítulo 15 ouvisse o seguinte: não foi pelo que você fez que você vai ser salvo, mas pelo que você creu. Veja, a ênfase: você fez tantas coisas, mas o que está sendo dito aqui, ele creu no Senhor, isso foi imputado por justiça.
O fundamento da justiça de Abraão não era a justiça própria, não era o que ele havia feito, a justiça que vinha da fé. Ele acreditou na promessa de Deus. Ele não foi salvo por aquilo que ele havia feito. Mas aí vem a segunda questão: tu foi salvo pela fé? Nesse caso, a fé se tornaria obras. Ele não foi salvo por causa da fé. Ele foi salvo por meio da fé, não por causa da fé. Porque se eu sou salvo por causa da fé, a fé é obra. Então seria incoerente não aceitar o que Abraão fez até então e dizer: foi imputado para você a sua justiça feita, o que você fez. Porque se fé, e o princípio da fé bíblica, revelada na Escritura, o princípio da fé é exatamente esse: é apontar para alguém fora de mim. O conceito de fé na Escritura não é apontar para mim, não é crer em mim. Esse é o princípio do mundo, da modernidade, é crer em você mesmo, crer no seu potencial, crer no que você pode fazer. A Escritura, ela mostra a fé numa outra perspectiva, é crer em alguém fora de você mesmo. É crer na obra de outro, é crer na justiça de outro, é crer naquilo que o outro fez, não crer. Desta forma, ele creu e foi imputado para a justiça. Por justiça não significa que a fé é o fundamento da salvação, mas é o meio pelo qual ele recebeu a justiça. Para não haver dúvida quanto a isso, não é? O contexto nos ajuda já claramente a entender assim, mas a Bíblia, na sua continuidade, nos ajuda a entender assim. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Romanos, no capítulo 5, por favor. A gente pode ler o capítulo 4 anteriormente, que vai ser bem útil também nesse sentido. Romanos, capítulo 4. Verso 1 em diante, diz assim: ora, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. E aqui eu vou parar rapidamente só para explicar essa expressão. A ideia é a seguinte: Paulo está dizendo o seguinte: olha, a imagem é a seguinte: você é um trabalhador, você trabalha 30 dias durante o mês, né, um período de 30 dias, você não recebe o salário para começar a trabalhar. Isso, se você me falar de uma empresa que faz isso, você me avisa que é diferente. A empresa, você trabalha para começar a receber, não é verdade? Então, quando chega o final do mês, ou a quinzena, como agora é assim, você recebe quinzenalmente, quando chega a primeira quinzena, aquele dinheiro que você vai receber é o quê? É dívida, porque você trabalhou por ele. Não é favor, é dívida. Percebe? Então Paulo está dizendo exatamente isto aqui. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, se eu sou salvo por minha própria justiça, então Deus me deve a salvação. A salvação não é de graça, é dívida. Se é dívida, os céus vai ser um lugar de arrogante, porque todo mundo é merecedor da sua
Salvação. E a Bíblia diz exatamente o contrário. Conta-se a história de um mito no Pará, né? Um governador chamado Parata, famoso, né? Não é exatamente governador, mas ele era como, ele gerenciava uma região. E essa história, tem muitas histórias sobre ele, aí naturalmente os mitos também surgem por conta das histórias que ele tem. E uma delas foi muito interessante. Aconteceu que um dia ele também ele julgava casos de pessoas, patrão empregado, coisa de legalidade ou não. E aconteceu um fato interessante. O patrão demitiu o cidadão e não quis pagar a indenização dele, normal, que ele devido. Então ele chamou os dois, chegaram no seu escritório, e ele convenceu o patrão de que ele estava errado. O patrão, para não dando o braço a torcer, disse o seguinte: tá bom, eu vou dar essa esmola para você. Assim, para não dizer que ia pagar o que ele devia, disse que ia dar uma esmola. Aí o empregado disse: esmola eu não quero. Aí o Barata disse: receba a esmola que tem para dar. Aí ele deu a esmola. Ele falou: agora você vai pagar o que deve. Ele: esmola é uma coisa, salário é outra, você vai pagar o que deve. Você fez um favor, agora você vai pagar. Esmola é favor. Dívida, você vai pagar agora a dívida. Então ele teve que pagar duplicado 2 vezes por conta desse princípio. Essa é a ideia. Abraão não trabalhou para receber essa justiça, não era a sua própria justiça. Ele creu. É isso que Paulo está ensinando aqui. Daí no versículo 5 ele diz, no capítulo 4 de Romanos: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Veja, não trabalha, isto é, não sou salvo por minha própria justiça, mas eu creio naquele que fez, que trabalhou por mim. Quando eu creio nele, o que é que me é atribuído, diz o texto sagrado? A sua fé lhe é atribuída como justiça. Crê em alguém fora de mim mesmo. A fé é atribuída como justiça. Abraão creu em quem? Qual é a ideia do texto? Qual foi o fundamento? Qual foi a fé de Abraão? Ele creu que nasceria um filho, não é? Lá no texto de Gênesis, você, voltando para o texto lá comigo, por favor, diz: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode, e diz-lhe: será assim a tua posteridade. Mas no verso 4 diz: a isto respondeu o Senhor, diz: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado em ti será o teu herdeiro. Ele será o teu herdeiro. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Gálatas. Capítulo 3. Eu vou ler do verso 6 em diante, mas o foco que eu quero tocar aqui nesse momento é o verso 16. Mas eu vou ler do 6 em diante, do capítulo 3, diz assim: é o caso de Abraão que creu em Deus. Eu vejo só como esse texto é muito citado no Novo Testamento. Isso lhe foi imputado para justiça. Saber, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Não é? E aqui só um parênteses, isso aqui é exatamente a interpretação daquelas estrelas que ele olha, ele traz Abraão para olhar para fora. Abraão sai da tenda e olha para o céu. Essa aqui é a tua descendência como a estrela dos céus. Ele diz, porque a descendência que ele estava se referindo não era simplesmente a descendência física, étnica, israelita, judaica, mas sim de todo aquele que crê. E naquele momento ali,
é possível dizer isso sem medo de errar. Ali